Bom, Felipe, muito, em primeiro lugar, muito prazer para você estar aqui com a gente aqui na Central do Entretenimento para falar sobre essa grande conquista, né? Não só do cinema brasileiro, mas também do cinema pernambucano, do cinema baiano também, do Brasil como um todo, pelas indicações de Um Agente Secreto. Obrigado, Pietro. Prazer é meu. Nesse momento de celebração, a gente está tendo essa conversa aqui. Sim. E, bom, para começar, né, você é o diretor assistente, né, junto com o Leonardo Laca, né, vocês ajudaram em muitas partes ali no processo de construção do filme. E eu queria começar perguntando primeiro, como é que foi acompanhar essas indicações e como é que foi o fervo quando você viu, pô, melhor filme, filme internacional, ator, direção de elenco, como é que foi? Como é que foi acompanhar tudo isso ontem? Nossa, foi uma experiência bem única, assim, né? A gente conseguiu se reunir, parte da equipe que estava aqui em São Paulo, estou em São Paulo agora que estou fazendo um outro trabalho. E é isso, foi uma explosão de alegria. Eu gritei tanto, fiquei com dor de cabeça, assim, teve uma hora, né? Porque é um reconhecimento de. É um reconhecimento de um trabalho feito com muita verdade, mas com muito empenho também, assim, todo mundo assim, de maneira quase artesanal, se a gente compara assim com outros concorrentes, por exemplo, na categoria de melhor filme, né? Que a gente tem um modo de produção e um jeito de fazer o cinema muito próprio ali, muito único, e ver isso alcançando esses voos, esse tipo de reconhecimento é muito estimulante, né? É muito estimulante. Bom, eu queria saber um pouco mais, até para quem não sabe, né, que é ainda, o que que é essa função de diretor assistente? O que que ele auxilia ali na direção na hora de construir o projeto como um todo? Então, o diretor assistente é esse interlocutor, né, junto da direção, para estar pensando esse projeto artístico do filme, de uma maneira geral. No caso da gente, especificamente no Agente Secreto, éramos dois diretores assistentes, que era eu e Léo Laca. Eu era também primeiro AD e Léo era também preparador de elenco. Então, assim, a gente tinha espaço de atuação bem definido, mas estava sempre nessa troca com o Kleber, ajudando a pensar desde mise-en-scène até escolhas de locação, de elenco, não sei o que, nessa troca mesmo, pensando e levando adiante esse projeto artístico do diretor, né? No caso a gente de Kleber. Sim. E você já vem de outros trabalhos com o Kleber. Como é que foi que você recebeu o convite para participar da produção desse filme? Foi incrível, é isso. Fiz Aquários, fiz Bacurau, o Kleber é o diretor que eu mais trabalhei, assim, colaborando na assistência e direção. Então é sempre uma sensação, assim, de um pouco de voltar para casa, tá em casa, sabe, trabalhando. Eu tinha vindo, assim, numa série de trabalhos com novos diretores, pessoas que eu nunca tinha trabalhado antes, assim, em produções também que não era em Recife, e fazer o Agente Secreto, assim, que foi o que tomou o ano 2024 quase todo, assim, meu, foi muito reconfortante nesse lugar de você se sentir em casa, porque não era só Kleber e Emily, assim, a familiaridade, era toda uma equipe, né? A equipe, ela se repete muito, é o mesmo grupo, assim, central, é isso, pessoas que tiveram em Som ao Redor, Aquários, Bacurau e agora Agente Secreto. Então existe uma sintonia e uma certa facilidade nessa troca mesmo, nessa comunhão do processo criativo. Uhum. E falando em processo criativo, né? Você falou que o Léo ele foi um dos preparador de elenco do filme. E a gente tem essa categoria nova no Oscar, que é a de melhor direção de elenco, que está concorrendo ao Gabriel Domingues. Eu queria saber para você, como é que você olha essa categoria? Você olha que ela vai prestigiar mais o diretor de elenco, ou ela vai também prestigiar não só o Gabriel, mas também o Léo e todo o elenco do filme como um todo? Eu acho que o elenco como um todo, né? Mas está representado nessa categoria com certeza, né? Assim, a forma como a gente constrói essa paisagem humana, esse rosto, esses corpos ali presentes para contar a história da Gente Secreto, eu acho que é o grande foco assim de uma categoria como essa.
mas acho que também é muito dentro, assim, porque acho que tem uma questão aí que é na tradução, né? Porque lá isso é o prêmio de casting. O casting, quem faz é isso, é o produtor de elenco, o diretor de elenco aqui no Brasil, que é o caso de Gabriel Domingues no Agente Secreto, né? Leva um processo de preparação. Então, obviamente, estamos todos refletidos ali, de alguma forma, né? Tanto a preparação de Léo, quanto as escolhas, as interlocuções que existiram da direção, mas é um trabalho de Gabriel de montar mesmo e compor esse rosto, esses corpos, entender como essa história é contada através desses atores, né? E eu acho que no caso Agente Secreto, a gente está concorrendo a essa categoria, primeiro ano, né, que essa categoria ela existe, é estabelecida no Oscar, assim, foi uma luta da categoria lá nos Estados Unidos, e eu acho que um filme como Agente Secreto, se entrar nessa shortlist, tá concorrendo, ganhar um prêmio desse, fala muito também, assim, do Brasil, né? Porque eu acho que esse casting da Agente Secreto, essa junção de pessoas, de corpos, de rostos tão diversos, de origens e trajetórias artísticas e profissionais também tão diversas, é muito rico e eu acho que de alguma forma fala muito de Pernambuco, mas fala muito de Brasil, né? De uma maneira geral e principalmente eu acho que do Nordeste, assim. A gente tem uma coxa de retalhos dos estados do Nordeste, assim, representadas nos atores e atrizes do Agente Secreto, e são esses rostos desses atores e atrizes. Essa composição formada principalmente, capitaneada na formação por Gabriel Domingues, que agora está sendo celebrada, assim, e passível de levar um Oscar, né? Tomara. E você falou sobre o estado do Nordeste. E uma das coisas que tem o Agente Secreto, que eu acho que todo mundo comenta quando assiste ao filme, é com relação às lendas urbanas, à cultura do Nordeste, né? Que a gente tem a lenda da perna cabeluda, que é o que mais reflete ali, né, no filme. E aí muita gente fica comentando um pouco sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que que você acha sobre essa valorização da cultura nordestina sendo vista não só pelo Brasil todo, mas também pelo pessoal de fora, no exterior. Não, eu acho muito engraçado, porque até pessoas da equipe do filme que não eram de Pernambuco, que não eram do Nordeste, mas também não eram especificamente de Pernambuco, demoraram para entender que a perna cabeluda era uma história, era uma lenda recorrente popular, né, assim, cultural, que não era algum personagem inventado por Kleber. Muita gente achava que era isso. Quem não conhece, quem não é daqui, achava que era uma coisa inventada por ele, ou criada, e entrava num nonsense maior ainda. E eu, Hum. na verdade, eu tenho essa curiosidade de entender como é que uma pessoa completamente estrangeira assimila isso. Eu acho que tem uma coisa muito incrível que o filme constrói, não só esse, acho que Bacurau também, os filmes de Kleber, eles têm essa capacidade de construir as histórias em diversas camadas, né? Então acho que tem uma camada que ela é sempre acessível. Não importa de onde você é, não importa de onde você vem, não importa seu repertório cultural, geográfico, político, você vai entender, você vai captar aquela história, aquela camada, e aquela camada já vai ser interessante o suficiente para lhe manter ali, para lhe prender no filme. E eu acho que a perna cabeluda, como entra ali, dependendo de você saber o valor cultural daquilo, a relação política que existia com essa criação desse personagem, a perna cabeluda, relacionada aos crimes cometidos pela ditadura na década de 70, 80, aqui em Recife, independente disso, você se conecta ali porque ela é um personagem de um pastiche de terror, né? Assim, a linguagem cinematográfica explorada ali ela é muito clara e ela tem essa capacidade de conduzir o espectador dentro daquela história, independente do repertório do espectador, assim. Então, existe esse lado que eu acho que é isso. Todo mundo é capaz de entrar, é capaz de curtir, de rir com Teresa Vitória, de rir do absurdo, de achar aquela tensão ali maravilhosa, como é construído. Mas, ao mesmo tempo, não sei como isso rebate sem o repertório cultural que a gente cresce sabendo, assim, acho que em Recife, em Pernambuco, de maneira geral. Sim. E para fechar aqui, né, agora a campanha vai se intensificar cada vez mais, né? A equipe toda, Kleber, Emily, vão tudo agora voltar para os Estados Unidos para poder continuar essa campanha até para o dia 15. Mas você tá já separando já o terno para poder ir para o tapete vermelho, ou você vai acompanhar mais de Recife mesmo, a premiação? Então, nesse processo, entendendo, quero, se for possível, realmente estar lá, mas estou no meio de um trabalho também que a gente está filmando, tô filmando uma série,
eu sou como diretor, assistente de direção, mas a ideia é que a gente possa colaborar da melhor maneira possível para fazer essa campanha acontecer, né? A gente entra agora em uma nova fase da campanha. Kleber, Emily e Wagner já trabalharam muito, ralaram muito ano passado para conseguir essas indicações, para chegar até aqui, assim. Esse foi um trabalho recompensado, glorioso, com esse suporte técnico e logístico, né, da Neon, que tem uma experiência já nesse tipo de campanha, que é a distribuidora da gente nos Estados Unidos, e eu acho que eles que guiam também, a partir de agora, esses próximos passos do filme, para conseguir trazer para cá, né, algum desses Oscars que fomos indicados. É isso, que Deus quiser que venha. Bom, Felipe, muito obrigado. Foi muito bom conversar com você e que dia 15 de março a gente faça um segundo carnaval para celebrar essas vitórias de Agente Secreto que com certeza vai vir para a gente. Com certeza, é isso. A gente, é a forma da gente também de conseguir colaborar festejando esse filme, né? Tipo, é clima de Copa do Mundo, mas principalmente é clima de carnaval mesmo. Com certeza. Um abraço, Pedro. Muito Obrigado, obrigado. viu? Tchau.